Essa mulher está num dilema gigante. Ou casa com um homem bonito, cheio de grana, com quem já está de noiva, ou larga tudo para viver com o grande amor da vida dela, aquele da juventude. Esse cara se chama Noah. Ela conheceu ele num dia de feira. Assim que ele viu a Ali, ficou apaixonado na hora. Chamou ela para dançar e ela seca rejeitou. Mas o cara não desistiu não. Ele teve uma ideia maluca. Correu, subiu na roda gigante e se pendurou lá em cima gritando que se ela não aceitasse sair com ele ia soltar a mão e cair. Com a pressão, ela acaba dizendo que sim. E aí, pronto, eles começam a sair. Ali, logo percebe que ele era gente boa de verdade e decide conhecer mais o cara. Era verão, então os dois tinham tempo de sobra. Começam a viver várias experiências juntos. Bem rápido ficam íntimos e o amor não demora a chegar. Muitas vezes não é o tempo que importa, mas sim a pessoa. Não é sobre contar anos, é sobre conectar de verdade. Só que tinha um problemão, a mãe da Ali. Eu não falei, mas essa menina vinha de uma família rica, cheia de status. Ian, a mãe dela, não engolia de jeito nenhum a ideia da filha namorar com um ninguém. Sempre que podia, ela separava os dois. Tipo, naquela vez em que Noah foi convidado para uma reunião com a família da Ali. Todo mundo na mesa só falava de negócios, dinheiro, até que perguntaram para o Noah onde ele trabalhava. Ele responde tranquilo, numa madeireira. Silêncio total. Para deixar o clima ainda mais tenso, outro rapaz pergunta quanto ele ganhava. Noah, sem medo, manda 40 centavos a hora. Depois disso, a mesa intenta ficar muda. Volta a comer e é aí que a maldade da mãe aparece de verdade. Primeiro, a Mari elogia. Fala que os dois ficam muito bem juntos, que dá para ver que o relacionamento é sério. Chega a te jogar flores. Mas é só para logo depois soltar aquela indireta. Quando o verão acabar, a Ali vai para Nova York estudar a centenas de quilômetros dali, insinuando que cedo ou tarde eles vão ter que se separar. Nossa dupla não dá muita bola não. Decidem aproveitar o tempo que resta, rindo, se amando e curtindo cada momento, enquanto o tempo deixar. De longe, os pais da Ali só observam e diminuem a relação, dizendo que aquilo não passa de um amor de verão, um amor temporário. Mas o motivo real de tanto desespero da mãe pelo Noah era um segredo que Ann nunca contou para a filha. Numa noite, Noah leva a Ali até uma casa velha na beira de um lago. Ele adora o lugar e ele promete, um dia vai reformar aquela casa para que os dois possam construir uma vida juntos ali. Só que de tanto conversarem e fazerem outras coisas, a hora passa. Quando ela chega em casa, já era tarde e os pais estavam furiosos, achando que tinha acontecido alguma coisa ruim. Isso acaba virando briga feia. Os pais falam coisas muito pesadas sobre Noah. E mesmo de longe, ele ouve cada palavra. Quando Noah já estava indo embora, Ali aparece e eles começam a discutir. Noah sempre carregava esse peso de não poder dar a ela uma vida estável e isso explode ali. A briga cresce até que termina. No dia seguinte, Ali vai embora da cidade sem se despedir, sem se explicar, sem dar um último adeus. Noah fica destruído, mas ainda assim escreve cartas todos os dias por um ano inteiro. 365 cartas, contando da sua vida, confessando que ainda a ama. Só que Ali nunca recebe nenhuma. Não porque não quisesse ler, nem porque estivesse com raiva, mas porque a mãe escondeu todas. Escondeu uma por uma, para que a filha apagasse Noah da memória. Como nunca recebe resposta, Noah se cansa, decide desistir, tenta esquecê-la, mas justo quando parecia que a vida estava entrando nos eixos, acontece um evento que muda o destino dos dois para sempre. Estourou a Segunda Guerra Mundial. Noah então se alista no exército, enquanto Ali vira enfermeira. E o mais curioso é que como os dois vivem esse mesmo momento histórico de forma totalmente diferente. Noah é mandado para um front, enfrenta condições horríveis. Numa missão, enquanto o grupo avança, eles são bombardeados pelo inimigo. Ele tem sorte e sai vivo. Mas seu melhor amigo não escapa. Uma bomba atinge bem perto e ele perde a vida. Do outro lado, Ali trabalha cuidando dos soldados feridos.
Ali ela conhece um soldado chamado Lum. No começo rejeita o convite dele para sair, mas quando ele melhora e insiste, ela acaba aceitando. Esse Lum é o oposto de Noah. Vem de família rica, é sofisticado, educado e ali logo se apaixona. Não só pela aparência e pelo dinheiro, mas também pelo jeito doce, divertido e elegante. Os dois vão ao cinema, ao teatro, até cavalgar juntos. Pouco a pouco, Noah vai virando só uma lembrança distante. E o novo amor se confirma numa noite em que Lum pede Ali em casamento. Ela, feliz, diz que sim. Enquanto isso, o exausto Noah finalmente volta para casa depois da guerra. Seu pai o recebe com uma notícia inesperada. Ele vendeu a própria casa para comprar a casa do lago. Aquela mesma casa dos sonhos que Noah havia prometido arrumar para viver com Ali. Aquela casa tinha um peso emocional enorme para Noah. Então, pai e filho juntam forças e começam a reforçar o lugar. Só que antes precisam resolver a papelada. Noah vai até a cidade a cuidar dos trâmites, mas aí o destino prega uma peça. Ele demora um pouco para perceber o que está acontecendo, mas quando se dá conta, manda o motorista parar o carro. O homem ignora e Noah então pula do veículo, sai correndo pelas ruas, atravessa cruzamentos, para carros, tudo para alcançar uma jovem que ele jurava reconhecer. Mas no fim, perde ela de vista. Noah para um instante, olha pela janela e lá estava ela, linda, exatamente como ele lembrava. Mas seu coração despedaça no mesmo segundo em que vê Ali se aproximar de uma mesa e beijar o noivo. E não era só um beijo, dava para ver que ela estava realmente apaixonada. Naquele momento, toda a esperança de Noah de um dia voltar a ficar com ela se quebra em 1000 pedaços. Para piorar ainda mais, pouco depois o pai dele morre. Agora, a casa do lago vira tudo o que ele tem. Noah se dedica a restaurá-la durante meses, quase numa obsessão. Mas lá, no fundo, acreditava que talvez, só talvez, se conseguisse deixar aquela velha casa exatamente como tinha sonhado junto naquela noite, Ali encontraria o caminho de volta até ele. Ele não estava tão errado assim. A casa ficou tão bonita, tão perfeita que virou notícia no jornal. Esse mesmo jornal caiu nas mãos da Ali justo quando ela experimentava vestidos de noiva. O choque foi tão grande, a mistura de emoções tão intensa, que ela chegou até desmaiar. Dominada pela curiosidade, decide procurar Noah. Quando chega, fica encantada com a casa. De repente, ouve o barulho de um motor. Noah sai. Quando vê a Ali, fica completamente em choque, sem reação. Como ele não responde, ela tenta ir embora, mas o carro apaga bem na frente de uma valeta. Noah se aproxima, calmo, e convida ela para entrar. Eles conversam. Ela fala sobre o casamento. Eles relembram velhos momentos. E devagarzinho dá para sentir que uma chama começa a reacender. Tanto que os dois combinam de se encontrar no dia seguinte. Claro, isso bagunça totalmente a cabeça da Ali. Dá para ver quando ela volta pro hotel e fala com o noivo de um jeito estranho, confuso. É como se o coração dela estivesse dividido. E essa confusão explode no outro dia, quando Ali e Noah se encontram de novo. Eles fazem um passeio super romântico de barco pelo lago, até que começa a chover forte e os dois voltam correndo. No meio do caminho, Ali perde o controle. Ela confronta Noah gritando, perguntando por que ele nunca escreveu. Noah, tomado pela emoção, responde: eu te escrevi. Te escrevi todos os dias durante um ano inteiro. Escrevi 365 cartas. Eu nunca parei de te amar. E então ele solta: mas agora já é tarde. Noah responde contando que escreveu para ela todos os dias durante um ano inteiro e que nunca deixou de amá-la. Depois disso, bom, vocês já sabem, muitos beijos, muito amor e acontece o que tinha que acontecer. Mais uma vez surge a mãe da Ali. Furiosa, aparece na casa, pega a filha e leva ela embora. No caminho, resolve abrir o coração. Aponta um homem e conta que, quando tinha a idade dela, também se apaixonou perdidamente. Mas os pais não deixaram. Com um tom cheio de nostalgia, confessa que às vezes ainda vai até aquele lugar só para imaginar como teria sido a vida se tivesse escolhido diferente. Depois disso, elas voltam até Noah. Ali desce do carro e a mãe entrega todas as cartas que nunca havia entregue e diz: espero que você tome a melhor decisão.
Noah, entanto, pergunta para Ali o que ela vai fazer. E ela responde: eu não sei. Isso deixa Noah fora de si. A ideia de perdê-la pela segunda vez o destruía. Os dois começam a discutir até que ele solta uma frase que corta fundo. Para de pensar no que seu noivo quer, no que eu quero ou no que os seus pais querem. Começa a pensar no que você quer. E essa é uma mensagem forte. Muitas vezes a gente vive tentando agradar os outros, fazendo o que esperam da gente. Mas isso não é viver de verdade. Isso é viver uma vida falsa e acaba virando receita para a infelicidade. Ali vai embora, mas aquelas palavras ficam ecoando na mente dela. Depois de pensar bem e conversar com o noivo, toma a decisão. Volta para casa do lago, dessa vez com tudo: malas, coragem e coração. Volta para Noah. Só que a história não termina aí. Tudo isso, na verdade, é Noah do futuro contando a história para Ali. Eles já estão velhinhos, morando juntos no asilo. Só que Ali tem Alzheimer. Ela não lembra mais dele, não lembra como se conheceram, nem mesmo lembra dos filhos que tiveram. Mesmo assim, ele permanece ao lado dela. E de vez em quando acontecem aqueles momentos de lucidez em que Ali desperta, percebe sua situação e entende que a história que Noah lê para ela é a história da própria vida. Nessas pequenas frestas de memória, ela volta a ser ela mesma. Eles se olham, se chamam de meu amor, se tratam com carinho como sempre fizeram. Mas são apenas instantes que vêm e logo vão embora, até que a mente dela se apaga outra vez e ela esquece tudo de novo. E é aí que a gente percebe: essa não é só uma história triste, é uma história de amor infinito. Porque para Noah, a dor da doença, o peso da perda diária não se compara com a felicidade de ter vivido, de ter sentido o maior e mais bonito dos amores. No fim, o sofrimento não se compara com a dicha de ter amado.